Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia Coutinho e irei dividir essa disciplina com a professora Soraya. Ela continuará com vocês através dos fóruns, respondendo a todas as dúvidas. Por isso, não deixem de postar. Hoje nós iniciaremos a nossa segunda unidade. Ela é composta por 4 videoaulas. Vamos estudar poder constituinte, controle de constitucionalidade, formas de Estado, formas de governo, regime e sistema de governo. Nesta primeira aula, estudaremos o poder constituinte. Iremos saber o seu conceito, quem é o detentor deste poder, como ocorre o seu exercício e também se existem limites para ele. Vamos começar então com a leitura do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Ele diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Este dispositivo traz de forma expressa que o titular do poder é o povo. E como ele exerce? Através dos seus representantes, os vereadores, deputados federais, estaduais e distritais. Mas também pode exercer de forma direta através da soberania popular. De acordo com o artigo 14 da Constituição, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pessoal, agora que nós já sabemos quem é o titular do poder, vamos ao conceito de poder constituinte. Poder constituinte, então, é aquele poder que cria uma Constituição, inaugurando um novo Estado. O poder constituinte subdivide-se em originário e derivado. Nós veremos agora o originário, que pode ser histórico ou revolucionário. Quando criamos um poder originário, criamos uma Constituição. E esta nova Constituição pode se dar por um processo histórico, com a fundação de um Estado, ou por um processo revolucionário, naqueles lugares onde já existia o Estado, mas ocorre o rompimento do povo com este Estado e o estabelecimento de uma nova ordem, culminando na criação, então, de um novo Estado. Pessoal, precisamos imaginar 2 situações para poder compreender o poder originário. Na primeira delas, não temos qualquer forma de Estado numa região. E por questões históricas, o povo cria um Estado. Teremos então o poder constituinte originário histórico. Esta forma de poder surge no processo de descolonização de um povo. Quando um povo era colonizado por outro, adquire a sua independência e passa então a ter necessidade de constituir um sistema organizacional. É o caso, por exemplo, do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses de 1530 a 1822. As normas aplicadas aqui eram de Portugal. Foi somente em 1822, com a Declaração de Independência, que o Brasil se tornou Estado. Porém, para ele ser de fato um Estado, ele precisava de uma Constituição. E foi somente em 1824 que foi editada a primeira Constituição do Brasil, através de um poder constituinte originário histórico. Na segunda situação, já existe um Estado. Porém, através de uma revolução, temos o rompimento do povo com este Estado e a criação de uma nova ordem, de um novo Estado. Fernandes fala o seguinte: a doutrina tradicional entende que o poder constituinte originário surge ou se manifesta por meio de um golpe de Estado, ou de uma revolução, ou de um consenso jurídico-político. Em todos os casos, ocorre no mínimo uma ruptura jurídico-política que visa romper com a ordem anterior e constituir uma nova ordem. Como exemplo de poder constituinte originário revolucionário, temos todas as constituições brasileiras editadas após a Constituição de 1824. Então são elas as constituições de 1891, 1934, 37, 46, 67 e a atual Constituição, que é do ano de 1988. Pessoal, a Constituição não consegue esgotar todos os temas possíveis de um Estado. E ainda que conseguisse, isto seria inviável, porque a sociedade muda com o tempo.
Assuntos jamais impensáveis passam a ser os principais temas de um debate. E outros assuntos que no momento da elaboração da Constituição eram importantes, de repente se tornam obsoletos e antiquados. Então, como forma de garantir que a Constituição Federal perdurasse pelo maior período possível, a própria Constituição criou o Poder Constituinte Derivado, que terá como função alterar ou reformar, ou ainda complementar a Constituição. Este poder derivado, como o próprio nome diz, deriva do originário. Desse modo, ele está condicionado às regras e limites estabelecidos pelo poder originário. O poder derivado subdivide-se em reformador, decorrente e revisor. O poder reformador tem por função alterar a Constituição através de emendas constitucionais. O poder decorrente tem como função elaborar as constituições estaduais. E, por fim, temos ainda o poder revisor, que, assim como a emenda constitucional, tem a função de alterar a Constituição, porém de uma forma mais simples. Ele está previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Este artigo fala o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Ficou estabelecido, portanto, uma revisão no texto constitucional, após 5 anos da promulgação da Constituição, ou seja, se a Constituição é de 88, a revisão poderia ocorrer somente em 93. Mas tinha que ser em 93? Não necessariamente. A regra estipulou um prazo mínimo de 5 anos, mas nada impedia que a revisão ocorresse em 6 anos ou 7. Não podia ser em tempo menor de 5 anos. E aí, pessoal, o governo da época tinha um certo interesse nessa revisão, e ela ocorreu no dia 5 de outubro de 1993. Este poder revisor tinha por objetivo analisar se alguma norma constitucional estava em conflito com outra, ou se por algum motivo possuía um comando exagerado. Pode-se dizer que a revisão constitucional foi um importante mecanismo de adaptação da Constituição às novas realidades da sociedade. Pois bem, pessoal, falamos até agora do titular do poder, do conceito do poder constituinte e de suas classificações. Vamos agora falar dos limites do poder reformador, que é aquele que edita as emendas constitucionais. Estes limites são classificados em formais, que se referem aos órgãos competentes e aos procedimentos a serem adotados na edição de emenda constitucional. Temos também os circunstanciais, que são situações excepcionais, de extrema gravidade, que impedem a alteração do texto constitucional. E temos ainda os limites materiais, que são as cláusulas pétreas, que impedem a alteração de determinados conteúdos na Constituição. O artigo 60 da Constituição trata das emendas constitucionais e dos limites ao poder derivado. Os incisos 1, 2 e 3 trazem para nós os limites formais subjetivos, porque eles se referem aos órgãos competentes para a edição de emenda constitucional. O parágrafo 1º deste artigo fala o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nós temos aqui um limite circunstancial. O parágrafo 4º trata dos limites materiais, são as cláusulas pétreas. Segundo ele, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes
e os direitos e garantias individuais. Os parágrafos 2º, 3º e 5º referem-se aos limites formais objetivos, pois tratam do procedimento a ser adotado quando na alteração do texto constitucional. Pessoal, dentre os poderes derivados, nós já estudamos o revisor e o reformador. Resta agora o poder decorrente, representado pelas constituições estaduais. Imaginem uma constituição capaz de atingir todas as regiões e estados nos seus mais variados detalhes. Imaginem uma constituição que fale de forma específica dos portos e mares num estado que tem apenas rios. Seria bastante complicado se a Constituição Federal adentrasse em todos os estados, nos seus menores detalhes. Consciente disso, o nosso legislador criou o poder decorrente, que é a liberdade de cada estado em elaborar a sua própria Constituição. Os artigos 11 do ADCT e 25 da Constituição tratam deste tema. O artigo 11 fala o seguinte: cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. E o artigo 25 afirma que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Bom, pessoal, por hoje é o suficiente. Dúvidas vocês já sabem, devem ser postadas lá no fórum de discussão. Obrigada pela atenção, um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.